Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com integrais impróprias, terceira parte. Bora lá! Pessoal, nesta videoaula vamos apresentar o segundo tipo de integrais impróprias. Vamos ver a definição e alguns exemplos. Então vamos começar. Tipo 2, integrandos descontínuos. Suponha que f seja uma função contínua positiva em um intervalo finito de a até b, fechada em A e aberto em B, mas tenha uma assíntota vertical em B. Só para vocês terem ideia, vamos olhar para essa figura. Uma função contínua positiva em um intervalo fechado A, aberto em B, e que tenha uma assíntota vertical em B, ou seja, uma reta aqui x igual a B. Agora, continuando. Seja S a região delimitada sob o gráfico de f e acima do eixo x entre A e B. Por exemplo, dessa figura aqui, né? Essa região S é essa região aqui de azul. Pessoal, uma observação. Para as integrais tipo 1, as regiões se estendem indefinidamente em uma direção horizontal. Aqui o que vai acontecer é que a região é infinita em uma direção vertical. Continuando, a área da parte de S, essa parte aqui de azul, entre A e T, é razão de T igual à integral definida de f de x dx de A até T. Então, essa área aqui, né, nós conseguimos calcular através dessa integral definida. Nós já sabemos disso. Continuando, se acontecer de A de T, ou seja, a área dessa região de azul, se aproximar de um número azão quando T tende a B pela esquerda, então dizemos que a área da região S é azão e escrevemos o seguinte: a integral definida de f de x dx de A até B vai ser igual ao limite da integral definida de f de x dx de A até T, onde T tende a B pela esquerda. Usamos essa equação para definir uma integral imprópria do tipo 2, mesmo quando f não for uma função positiva, não importando o tipo de descontinuidade que f tenha em B. Ok, então agora vamos para a definição. Aqui nós temos a definição de uma integral imprópria do tipo 2. Vamos ter três casos. No primeiro caso, nós acabamos de ver, letra A. Então vamos recapitular. Se f é contínua em um intervalo de A até B, fechado em A, aberto em B, e descontínua em B, então a integral definida de f de x dx de A até B é igual ao limite da integral definida de f de x dx de A até T, lembrando que a descontinuidade é em B, onde T tende a B pela esquerda. Então, nós já analisamos esse caso também através do gráfico, né? Uma função contínua, é um intervalo fechado em A, aberto em B. Temos uma assíntota vertical aqui, x igual a B. Então, a integral de f de x dx no intervalo de A até B vai ser igual ao limite da integral definida de f de x dx de A até T, onde T tende a B pela esquerda. E esses dois caras vão ser iguais se esse limite existir como um número. Letra B. Se f é contínua em um intervalo de A até B, aberto em A, fechado em B, e descontínua em A, ou seja, vamos ter aqui uma assíntota vertical x igual a A, então a integral definida de f de x dx de A até B vai ser igual ao limite da integral definida de f de x dx, a descontinuidade é em A, ou seja, então vai ser a integral definida de t a B, onde t tende a A pela direita. Então, a ideia é o quê? Nós temos uma função f contínua em um intervalo de A até B, fechado em B, aberto em A. Nós temos uma descontinuidade em A. Nós vamos ter uma assíntota vertical aqui, x igual a A. Então, a integral de f de x dx de A até B vai ser igual ao limite da integral definida de f de x dx de t a b, onde t tende a A pela direita. Esses dois caras são iguais se esse limite existir como um número. Pessoal, uma observação importante. A integral imprópria de f de x dx de A até b é chamada convergente se o limite correspondente existir e divergente se o limite não existir. Nós vamos ver alguns exemplos. Parte C. Se f tiver uma descontinuidade em C
onde C está no intervalo de A até B, e ambas as integrais impróprias, a integral imprópria de f de x dx de A até C e a integral imprópria de f de x dx de C a B, forem convergentes, então definimos que essa integral imprópria de f de x dx de A até B é igual à soma dessas duas integrais impróprias, a integral imprópria de f de x dx do intervalo de A até C, mais a integral imprópria de f de x dx de C a B. Aqui nós temos a figura que ilustra esse caso. Observe que a nossa função é descontínua em C, ou seja, vamos ter uma assíntota vertical x igual a C, e para calcular a integral imprópria de f de x dx de A até B, nós vamos dividir isso aqui em duas partes, em duas integrais impróprias. Nessa primeira parte, por exemplo, o que vamos fazer? Vamos fazer o limite da integral definida de f de x dx de A até t, por exemplo, onde t tende a ser pela esquerda, ok? Nesse segundo caso, vamos ter um t tendendo a ser pela direita. Então, vamos para os exemplos. Exemplo 5, encontre a integral definida de 1 sobre raiz de x menos 2 dx no intervalo de 2 a 5. Então, primeiro passo, pessoal, observar que essa integral dada é imprópria, pois a nossa função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x menos 2 tem a assíntota vertical x igual a 2. Né? Ela não está definida aqui em x igual a 2, é onde que temos um problema, né? Isso aqui dá zero no denominador. Como a descontinuidade infinita ocorre no extremo esquerdo do intervalo de 2 a 5, usamos a parte B da definição 3. Ou seja, a nossa integral de 1 sobre raiz quadrada de x menos 2 dx no intervalo de 2 a 5 pode ser reescrita como limite da nossa integral definida de 5 a t. Observa que a descontinuidade é em 2, né? Aí repete aqui a função, vamos reescrever dx sobre raiz quadrada de x menos 2. Isso quando t tende a 2, então, pela direita. Então, temos que resolver, né, esse limite para obtermos a resposta da integral solicitada. Então, vamos continuar. Pessoal, o nosso objetivo agora é resolver esse limite, né? Limite da integral definida de dx sobre raiz quadrada de x menos 2 de t a 5, com t tendendo a 2 pela direita. Mas antes, vou fazer uma observação aqui embaixo da seguinte forma, né? Vamos resolver essa seguinte integral, a integral de dx sobre raiz quadrada de x menos 2. Isso daqui nós sabemos que é a integral de x menos 2 elevado a menos meio dx. Então, podemos resolver isso aqui de uma forma mais rápida, né? Quem quiser usar uma substituição aí também não tem problema, chama x menos 2 de u, o dx vai ser o du, então resolve isso aqui rápido, né? X menos 2 elevado a meio sobre meio, né? Reescrevendo vai ficar 2 vezes x menos 2 elevado a meio. Beleza. Então, continuando, esse limite aqui em cima vai ficar o quê? Limite, essa integral definida vai ser o quê? 2 vezes x menos 2 elevado a meio, ou raiz, né, de x menos 2, tanto faz, no intervalo de t a 5, com t tendendo a 2 pela direita. Ok, isso daqui então pode ser reescrito como limite de 2, usando o teorema fundamental do cálculo, né? Vamos ter o quê? 5 menos 2, que dá 3, então vai ficar raiz de 3, né? Menos, aqui, raiz de t menos 2. Raiz de t menos 2. Agora vamos fechar aqui com t tendendo a 2 pela direita. Então, isso aqui vai ficar o quê, né? Esse carinha vai tender a 0, né? Aqui é t menos 2. Então, esse cara tende a 0 quando t tende a 2 pela direita. E vai sobrar o quê? 2 raiz de 3. É a nossa resposta. Então, pessoal, a integral imprópria dada, ela é o quê? Convergente, pois nós temos um número real aqui, né? E como o integrando é positivo, nós podemos interpretar o valor dessa integral como a área da região sombreada nessa figura, tá? Então, nós temos a nossa curva, nós temos uma assíntota vertical aqui, x igual a 2.
E a integral dessa função no intervalo de 2 a 5 vai ser correspondente a essa área, que é igual a 2 raiz de 3. Então, exercício resolvido. Exemplo 6. Determine se a integral definida de secante de x dx no intervalo de 0 a π sobre 2 converge ou diverge. Então, vamos para a solução. Observe que a integral dada é imprópria, pois temos uma assíntota vertical aqui em π igual a 2, pois o limite da secante de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, é mais infinito. De fato, quando x está aproximando a π sobre 2 pela esquerda, a nossa função tende ao mais infinito. Assim, vamos usar a parte A da definição 3, onde temos que a integral de secante de x dx no intervalo de 0 a π sobre 2 pode ser reescrito como limite da integral definida de secante de x dx no intervalo de 0 a t, com t tendendo a π sobre 2 pela esquerda. Ok, isso daqui vai ser igual a limite. A integral da secante de x, nós sabemos que é ln do módulo da secante de x mais tangente de x. Isso daqui vai ser a integral definida, isso aqui no intervalo de 0 a t. Lembrando que o t tende a π sobre 2 pela esquerda. Ok, aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter limite de ln do módulo da secante de t mais tangente de t, secante de t mais tangente de t, menos ln da secante de 0. Secante de 0 é o quê? É 1 sobre cosseno de 0. Então, vai ficar 1 sobre 1. Então, aqui vai dar 1 mais tangente de 0, nós sabemos que é 0. Então, isso aqui vai ficar ln de 1. ln de 1 nós sabemos que é 0. Beleza, O limite desse carinha é quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Pessoal, continuando aqui. Então, vamos ter limite do ln da secante de t mais tangente de t, quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Observe, que a secante de t ela tende ao infinito quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Já olhamos isso daqui, Olhando aqui em relação à variável x, Quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, a nossa função tende ao mais infinito. Então, esse carinha vai tender ao mais infinito, Aqui também tende a quem? Ao mais infinito. Então, temos ln de um cara muito grande. Isso continua sendo muito grande, ou seja, vai tender ao mais infinito. Isso aconteceu, pois secante de t tende ao mais infinito e tangente de t tende ao mais infinito quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Então, pessoal, a integral imprópria dada é divergente. Então, temos aí a resposta do nosso exemplo 6. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aulas do livro Cálculo Volume 1 do Stuart. Pessoal, um grande abraço e até a próxima!